baixassem as suas cabeças para a gente fazer uma oração. Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, que eu possa ser um canal, Pai, que seja, Pai, as tuas palavras na minha boca, Senhor Deus, trazendo para o teu povo, Senhor Jesus, direcionamento, orientação, ou seja, confronto e consolação. Abre os nossos corações e o nosso entendimento para a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Pois é, gente, deixa eu dar uma boa olhada em vocês antes de começar, né? É bom, tão bom em vocês, gente. Muito feliz de ver vocês aqui. Eu queria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Hoje eu estou com o microfone sem fio, né? Então eu vou ficar bem à vontade aqui. Já que a gente pode contar com a ajuda do Luiz ali, colocando as referências bíblicas. A tradução que eu dou preferência, gente, é a NVI, né? Aí eu falei com o Luiz ali, para ele colocar a NVI, para o que eu falar aqui e projetar ali ser o mesmo. Eu sei que às vezes, quando as traduções são diferentes, pode ficar confuso. Então, vamos alinhar aqui as traduções. Pode colocar. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Os irmãos encontraram? Deixa eu fazer um censo aqui. Quais são as traduções das Bíblias de vocês aqui? Só para eu saber. Quem usa NVI? Levanta a mão. Certo. Quem usa aqui qualquer uma das João Ferreira de Almeida, seja atualizada, seja corrigida. Alguém tem aqui a nova versão transformadora? Ninguém tem aqui a nova tradução da linguagem de hoje, né? Graças a Deus. Hã? King James. Muito bom. Reina Valera. Quem tem? Pastor Walter gostava da Reina Valera, né? 23. 4:23. Pois eu também era filho para o meu pai. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Tem traduções bem diferentes. Tem umas que dizem assim: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Quem é que tem essa tradução que diz assim: procede as saídas da vida, né? Quando a Bíblia fala coração, ela está falando dos nossos pensamentos. Geralmente a gente associa coração com sentimento, né? Mas na Bíblia, quando você vê esse termo coração, por exemplo, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está falando de pensamento, maneira como você pensa. E ele diz assim, acima de tudo guarda o teu coração, porque dele se origina a vida. Então o coração na Bíblia é a sede dos pensamentos. O que ele está dizendo aí? Que o seu pensamento, né, a maneira como você pensa, a sua vida deriva disso. A sua vida deriva da maneira como você percebe, como você raciocina. E agora eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Esse versículo aqui é só aquele versículo chave para daqui a gente desencadear a pregação dessa noite. Deuteronômio capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 2. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Deuteronômio era o livro favorito do pastor Walter, da Bíblia. Eu acho que é a única pessoa que eu conheço cujo livro favorito da Bíblia era Deuteronômio. Não é um livro que as pessoas costumam gostar. Não é verdade, gente? Números, Deuteronômio, né? Levítico. Eu nunca conheci ninguém, além do pastor Walter, que gostasse desses livros assim, como seus favoritos, né? Deuteronômio tem a repetição da lei. Então você vai ver lá a lista de regras, de mandamentos. E nem, a gente não é muito fã de lista, geralmente, né? Genealogia e lista de mandamentos não é muito a nossa praia.
de maneira geral, mas era o favorito dele. Ele aprendeu a amar Deuteronômio. E esse livro, gente, ele realmente ele é fascinante. Todo mundo abriu Deuteronômio capítulo 8. Amém? Rapaz, vocês estão tão silenciosos, gente. Vocês me respondem, senão vou achar que eu estou sozinho aqui. Amém? Pronto, agora sim, agora sim. Olha só. Vamos trazer o contexto aqui. Lá em Deuteronômio capítulo 5, Deus traz lá da montanha, do Monte Sinai, a presença do Senhor Jeová desce sobre a montanha e ele dá os mandamentos ao seu povo. E vocês lembram da história, né? O pessoal ficou tão assustado que chamou Moisés e disse: a gente viu, né, que Deus pode se manifestar, mas vamos fazer o seguinte, você vai lá, conversa com Deus, pergunta o que Ele quer, conta pra gente, porque a gente quer certa distância, porque a gente tem medo de morrer. E isso é uma grande verdade até hoje. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós somos levados a morrer. Quem sabia disso? Porque não tem como você se aproximar de Deus e continuar vivendo para si mesmo. Quanto mais próximo de Deus, menos a gente vive para si. E menos a nossa vida se torna importante. Mas a vida daquele povo era extremamente importante para eles. Eles estavam muito preocupados com a sua própria vida. Então eles disseram: certo, a gente viu que Deus existe, que Ele se manifesta, mas a gente não quer esse contato todo. Talvez um culto por semana, talvez seja demais. Talvez um culto por mês. Talvez, pastor, eu vá à igreja uma vez a cada 3 meses. Porque eu não quero muito contato com Deus. Porque eu sei que quando eu me aproximo de Deus, Ele começa a revelar coisas em mim que eu não gosto muito. Coisas em mim que eu não quero que ninguém conheça. Eu me sinto exposto. Eu me sinto nu. Eu vou para a igreja e eu fico morrendo de medo que de repente o pastor dê uma de profeta e comece a revelar os meus segredos sujos. Então, é melhor eu ficar distante. Eu não quero muita intimidade com Deus. Foi naquela época assim e é assim até hoje. E aquele povo estabeleceu essa distância de Deus. E Deus disse: eles estão certos, Moisés, mas quem dera eles tivessem um coração que me temessem, que me respeitassem, para abandonar os seus pecados e ficar comigo. Mas deixa eles lá, mas tu fica aqui comigo. E Deus convida Moisés a ficar na sua presença. Eu já preguei várias vezes sobre isso, sobre o desejo que Moisés tinha de ver a face de Deus. Em determinado momento do próprio livro de Deuteronômio, ele chega para Deus e diz: se eu achei graça aos teus olhos, me mostra a tua face. Aí Deus disse: se eu mostrar a minha face, você vai morrer. E você percebe que Moisés não está muito preocupado com isso. Moisés queria ver a face de Deus, mas o povo não. E muitas vezes Deus desabafa com Moisés, né? Eu estou usando um termo assim mais do nosso dia a dia. Deus desabafa com Moisés: Moisés, eu estou farto desse povo. Eu estou cansado desse povo. Eles não têm zelo, eles são displicentes, eles são reclamões. Eles estão sempre murmurando. Vamos fazer um flashback aqui. Gente, eles há quase 4 séculos sendo escravos no Egito. O Egito, gente, era um lugar, eu imagino, muito bonito naquela época. As pirâmides que hoje você vê em ruínas, naquela época resplandeciam com a luz do sol, né? O calcário polido, devia ser uma coisa extraordinária. Hoje a gente vê tudo marronzinho, naquela época era super colorido, né? O Egito no seu, vou dizer assim, em um dos seus auges, né? Porque o Egito teve várias fases, né?
Foi milhares de anos, na verdade. Tanto que eu não sei se você sabe, mas Cleópatra está mais perto da gente do que da construção das pirâmides, né? Foi um período muito vasto, né? Mas o Egito tinha sua glória. E era um lugar, eu imagino que eles deviam olhar e ver e achar bonito. Mas não era para eles. A glória do Egito não era para eles. Sabe o que era para eles? O barro e a palha. Pisando, sabe? Debaixo do sol quente. Amassando barro para fazer tijolo. Transportando carga. E toda a beleza do Egito, eles só admiravam. Tinha tempero no Egito, tinha cebola, tinha alho. Fritinho dá aquele cheiro bom. Mas o que Deus tinha preparado para aquele povo era muito maior. O que Deus tinha preparado para eles não era vislumbrar a glória do Egito. Era algo que seria deles de fato. A Bíblia diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, né, no pensamento humano. Mas, e Deus disse, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, onde terá romã, oliveiras, né, e vai ser de vocês. Aí Deus vai, através de mão poderosa, liberta aquele povo do cativeiro, e os guia até a terra prometida. Mas entre o cativeiro e a terra prometida, havia o deserto. E o deserto, gente, não era assim um contratempo na jornada deles. O deserto estava nos planos de Deus. O deserto fazia parte dos planos de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura do que está aqui em Deuteronômio capítulo 8. Olha só. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então Deus vai e começa a trazer a memória deles. Ó, eu tirei vocês lá do Egito e levei vocês para o deserto. E sabe o que eu fiz com vocês no deserto? Eu humilhei vocês e eu coloquei vocês à prova. Geralmente, quando a gente está passando por um momento de provação, ou um momento em que a gente está por baixo, né? Humilhado, às vezes a gente tende a imaginar que é Satanás, né? Não, é uma guerra espiritual. Eu acredito em guerra espiritual. Eu acredito sim que o nosso inimigo vai lutar contra nós. Mas eu quero que a gente entenda também que o Senhor é quem controla todas as coisas. Se Satanás age nas nossas vidas de alguma forma, é porque o Senhor permitiu. Para quê? Para nos aperfeiçoar. Gente, Satanás, como dizia o pastor Walter, não passa de um rato de laboratório. Tem um livro de xadrez, eu esqueci o título agora, mas que uma das frases dele diz assim, que para se aprender a se tornar o melhor jogador de xadrez, um xadrista, você tem que jogar com alguém mais inteligente que você. Eu entendo dessa forma que Deus permitiu que Satanás fosse o nosso opositor, para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados com um inimigo astuto que não dorme nem se cansa. Então, em vez de estar preocupado com Satanás e caçar demônio, a gente tem que entender e se perguntar assim:
Não é, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? É, Senhor, para que eu estou passando por esse deserto? Consegue perceber a diferença entre porquê e para quê? O porquê, quando você pergunta por que eu estou passando por isso, você se coloca numa condição de vítima, como se Deus estivesse punindo você por puro capricho. Mas o que ele diz aqui? Que o Senhor disciplina a todo aquele a quem recebe por filho. Primeiro capítulo do Evangelho de João diz que a todo aquele que crê em Jesus é dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. A partir deste momento, Deus não trata mais você como uma mera criatura, mas sim como alguém que precisa ser disciplinado e aperfeiçoado para se tornar a imagem e semelhança do seu próprio Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Deus quer imprimir em cada um de nós o caráter de Jesus. Muitas vezes a gente vem para a igreja, frequenta, mas no fundo a gente se acha uma boa pessoa. Não, eu sou uma boa pessoa. A gente fica se comparando com as pessoas do dia a dia que a gente encontra e diz, eu não sou tão ruim assim, eu não mato, eu não roubo, né, eu pago meus impostos. E a gente fica se mantendo naquilo ali, se medindo por baixo. Mas o padrão que Deus deseja de nós é um padrão mais elevado. Deus deseja imprimir em nós a natureza do seu Filho. E para isso, olha o que ele diz: eu humilhei vocês, eu provei vocês. Na NVI diz, para conhecer as suas intenções. Mas nas traduções mais antigas ele diz, sabe o quê? Para saber o que há no seu coração. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele se origina a vida. Aí o que é que Deus está dizendo? Eu provei você, eu humilhei você, porque eu quero saber o que está no seu coração. Muitas vezes, a gente de fato, comparando com a média, como eu falei, somos boas pessoas. Mas quando nós somos colocados em situações de pressão, é aí que a gente vai revelar a nossa natureza. Sabe? Muitas vezes, muitos casos, muitas ocasiões, a gente está assim. Não, estou aqui na tranquilidade. Meu casamento está bem, meu cônjuge está tudo bem aqui, então. Aí de repente seu cônjuge começa a entrar numa crise. Aí você vai e começa. Antes estava numa paz, mas aí você é provado. No momento de crise do seu cônjuge, o que é que você vai ser? Você vai permanecer leal? Vai permanecer fiel? Ou você vai procurar um caminho mais fácil? Às vezes no momento de enfermidade, você é colocado à prova. Se você vai confiar em Deus, ou se você vai cair na tentação de blasfemar o nome do Senhor e se entregar. Nós somos colocados em muitas situações. Cada um de nós aqui pode olhar para o seu próprio coração e entender onde é que eu estou sendo provado. Eu ouvi hoje uma frase, tem gente que despreza as frases clichês, né? Isso é uma frase clichê. Eu acho que tem muita sabedoria em frases que muitas vezes são consideradas clichê. E eu vi hoje uma que eu achei muito interessante. Diz que Deus, quando quis fazer de Davi rei, não colocou no seu caminho uma coroa, mas um gigante. Eu fiquei meditando sobre isso. Isso é verdade, né? Deus quis fazer de Davi rei. Como foi que ele escolheu fazer isso? Colocando um adversário que estava muito além das suas capacidades e dando a ele uma oportunidade. Ele poderia, como os outros, se acovardar, mas ele poderia também dizer, não, eu vou além, que foi o que ele fez. A gente pode passear pela Escritura e lembrar de muitas histórias, de momentos difíceis em que heróis da fé foram colocados. Olha que coisa maluca. Quem aqui conhece o capítulo 11 de Hebreus? O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o Museu dos Heróis da Fé. Quando a gente para olhar quem são os heróis da fé,
A Bíblia é um livro fantástico, porque a Bíblia não tenta polir a imagem dos seus heróis, criando uma imagem perfeita. Ela mostra quem são os heróis da fé de fato. E a Bíblia fala sobre Abraão como um herói da fé. Ele creu, saiu da sua terra, foi para uma terra que ele não conhecia. A história toda vocês já conhecem. Mas quando a gente vai ver Abraão em momentos de crise, quando a promessa se demorava para se cumprir. Você vê Abraão cedendo à tentação e procurando um atalho para fazer com que as promessas de Deus se cumprissem. Porque não tem como você discordar de mim de que gerar um filho na serva da esposa foi um atalho. Não era tipo, espera aí, de repente Deus, né, quer usar esse jeitinho aqui. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus quer fazer um jeitinho aqui. Deus não é do jeitinho, né? Deus prefere o caminho mais longo. Mas eles escolheram um atalho. E a gente vai ver isso acontecendo em muitas ocasiões da Escritura Sagrada, com os nossos heróis. Então Abraão, a gente vê Abraão, né, tendo momentos de fraqueza, Abraão cedendo à pressão, né? Abraão com medo. Aí ele fala de Sansão. Rapaz, Sansão, se você ler a história de Sansão, às vezes você, rapaz, esse cara é um herói da fé. Porque vocês vão concordar comigo que Sansão dá muita mancada. É ou não é, gente? Olha só, o cara nasceu predestinado. O anjo do Senhor aparece para os pais, profetiza um nascimento. O cara tem um nascimento extraordinário, tem um pacto com Deus já de antes dele nascer, força sobre-humana, mas uma série de escolhas erradas, sabe? E Deus usa as escolhas erradas dele para os seus propósitos. Olha que coisa curiosa. Deus usa as escolhas erradas, até as escolhas erradas dele estão no propósito de Deus. Lá você vai ler o trecho de Juízes e vai dizer, ó, não sabia que isso procedia de Deus. Quem já reparou nesse detalhe? Não sabia que isso procedia de Deus. Mas Deus desejava tratar também com Sansão. Deus não queria apenas usar Sansão para os seus propósitos. Deus desejava salvar Sansão. E o que é que ele faz? Em determinado momento, numa dessas fraquejadas aí, desses erros de Sansão, ele é preso, cortam o seu cabelo, furam seus olhos e ele é colocado para girar um moinho de pedra. Imagina, cara, ele era o herói, o cara mais forte de Israel, o algoz dos filisteus, e agora estava rodando uma pedra de moer que nem um animal de carga, cego, humilhado. Mas naquele momento de humilhação, o que é que ele faz? A Bíblia diz, o seu cabelo voltou a crescer, simboliza a misericórdia do Senhor, que se renova sempre, e ele se lembrou do Senhor, e diz lá que a força voltou, né? E ele conseguiu feitos mais extraordinários com a sua morte do que durante toda a sua vida. Eu posso citar inúmeros exemplos, homens que estavam por baixo. A gente fala do próprio Davi, mas quantos momentos Davi esteve por baixo? Teve um momento que os próprios homens de Davi se voltaram contra ele. Ele passou meses escondido em uma caverna. Ele teve que se fingir de louco para escapar da morte, quando estava tentando se abrigar junto ao rei Aquis. Então assim, muitas vezes, o rei Davi passou por momentos de humilhação. Imagina você ter que se fingir de doido, cara, para poder sobreviver, né? Você ir para um homem mau, pedir comida para você, para os seus homens, e o cara lhe tratar como um cachorro, lhe expulsar. Então, esses momentos de humilhação e de provação fazem parte da obra do Senhor nas nossas vidas, formando o nosso caráter. E nesse momento a gente tem escolha. Nós temos escolha. Submeter-nos à vontade do Senhor,
passar pela humilhação, sem murmurar, sem reclamar, sem apontar o dedo, sem procurar culpado. Essa é uma tendência natural. A gente vai procurar um culpado que não seja a gente, vai se queixar, vai murmurar. É uma tendência natural. Mas nós somos convidados por Deus, né, a suportar o sofrimento, tanto o sofrimento merecido, quanto o sofrimento injusto, porque quando a gente merece, muitas vezes a gente até que, poxa, eu mereço, né? Mas o pior é quando a gente passa por uma situação que não, a gente está sofrendo por escolhas alheias. Quantas vezes familiares nossos não nos fazem sofrer porque eles tomam decisões erradas e a gente sofre junto, sem poder fazer nada, né? Então, nesses momentos, nós somos convidados pelo Senhor a mostrar de fato o que há de melhor em nós. O Espírito Santo nos provando, nos modelando. Eu falei modelar, me lembrei da referência da casa do oleiro. Quem lembra dessa passagem? Deus leva o profeta para a casa do oleiro. O profeta fica olhando o oleiro modelar o barro. Ele disse: será que eu não posso fazer com vocês como esse oleiro? Será que eu não posso remodelar vocês? Mas é um processo. Vocês já viram um processo de fabricação? Desde a retirada da argila. A argila, ela é também pisada, moída, peneirada, depois amassada, modelada, por fim ela é queimada. E esse processo é um símbolo do que Deus faz conosco, sabe? Recentemente, essa pregação aqui é uma variação de uma pregação que eu trouxe lá na igreja dos primogênitos. E eu sempre falo para eles, eu já falava para vocês aqui, que eu acredito que a pregação mais sincera, né, é aquela que você faz para você mesmo. Eu olhando assim, Senhor, tentando entender algumas coisas. Senhor, por quê? Essa era a pergunta, né, que eu fazia, porque hoje eu faço a pergunta que eu acredito ser a correta. Para quê? Qual é o propósito disso, Senhor? O que é que o Senhor está trabalhando, o que é que o Senhor está desenvolvendo através disso? E o Senhor me trouxe essa palavra. Eu queria ler com os irmãos o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. A gente pode conversar sobre esse assunto de várias perspectivas, mas eu trazendo para essa perspectiva da provação e do sofrimento como uma ferramenta que Deus usa para descobrir as intenções do nosso coração, né? Olha só, ele diz aqui, ó, o alicerce está posto. O nosso alicerce é Jesus Cristo, mas cada um de nós está construindo uma obra para o Senhor.
E nós estamos, com cada uma de nossas decisões, escolhendo o material com o qual nós estamos construindo essa edificação. Qual é o tipo de vida que estamos construindo para Deus? Qual o material que nós estamos usando? Um material perecível, como madeira, como feno, palha, ou um material durável? Ele usa aí metais preciosos, como prata ou ouro. Ele diz, observem, tudo será provado pelo fogo. Diante desses materiais aí, quais desses materiais resistem ao fogo? Palha, madeira, feno? Esses são os primeiros a serem consumidos, né? Os materiais nobres, eles podem até sofrer alguma deformação, mas eles permanecem, mesmo no calor mais intenso, e não mudam a sua natureza. É esse tipo de qualidade que Deus deseja para o nosso comportamento, a nossa vida cristã. Ele quer descobrir de que material a gente é feito. Quando fala, ao nos humilhar, ao nos provar, para conhecer as nossas intenções, Ele quer descobrir qual material que a gente é feito, qual material que a gente escolheu para construir a nossa vida cristã. Nós seremos provados, gente, não tenham dúvidas disso. A gente precisa, como cristãos, seguidores da palavra de Deus, se livrar de um pensamento que vem das nossas raízes católicas. Como assim, pastor? Eu acredito que todo mundo aqui ou veio do catolicismo ou é filho de alguém que foi católico. Estou falando alguma mentira? Não, por causa da nossa população. Sabe que pensamento é esse que eu estou falando? É o seguinte: o pensamento católico vê as coisas da seguinte forma: existem os santos, que são pessoas muito devotas a Deus, que têm uma vida perfeita, e tem a gente aqui. É mais ou menos assim. Aí você vai escutar de vez em quando a seguinte expressão: mas eu não sou santo. Quem já escutou essa expressão? Ou disse essa expressão: mas eu não sou santo. Ou então, mas também não é santo. Biblicamente falando, o chamado à santidade é para todo filho de Deus. E ser santo não é ser impecável, mas é alguém que diante do pecado sempre vai procurar escolher o material de melhor qualidade para construir a sua obra. Entendem isso? Nós somos santos porque a obra santificadora do Espírito Santo está atuando na gente. Mas de fato nós devemos escolher o processo de santificação também ativamente. Não é para poucas pessoas, para um ou outro. Esse chamado é feito para todos os filhos de Deus, porque está escrito: sede santos, como também é santo o vosso Pai. É um chamado para todos nós. Então não pensa assim: eu não preciso me esforçar tanto. Isso é para o pastor, isso é para o diácono, isso é para aquelas pessoas que estão na liderança da igreja. Não. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Sentem a seriedade da coisa? Não tem cristão, o cristão povão. Eu sou o povão, eu só vou... Não, o chamado para a gente é ser ativo. Ter uma vida que represente de fato os princípios do caráter do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele quer extrair de nós. É lógico, percebam que o próprio trecho diz: as pessoas que estão construindo para Deus uma construção feita de madeira, feno ou palha, elas não vão perder a sua salvação, mas a sua obra vai perecer. E ele diz: essas pessoas vão escapar como que pelo fogo. O desejo de Deus não é só que você se salve como que pelo fogo. Entendem isso? O desejo de Deus, né, é que você seja listado como um daqueles heróis da fé, que não eram pessoas impecáveis. Todos esses que estão listados em Hebreus 11 são pessoas com erros,
Jefité, Sansão, Baraque, todos eram pessoas com erros, todos eles. Não é isso, mas eram pessoas que, apesar de seus erros, sempre corrigiram a sua trajetória para que elas estivessem alinhadas com o desejo de Deus para elas, tirando de si o melhor, mesmo que à custa da própria vida. E eu queria convidar os irmãos mais uma vez a fazer outra leitura, agora em Hebreus capítulo 12, que é o capítulo que se segue ao Museu dos Heróis da Fé. Abram as suas Bíblias comigo, eu já estou terminando, né? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Vou aproveitar que já está escrito, vou ler um pouco mais rápido. Vejam só o que está escrito na tradução NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Esses homens e mulheres do passado, que viveram a vida de fé, citados no capítulo 11, uma vez que estão rodeados por essas testemunhas, né? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Tendo os olhos fitos em, repita comigo, Jesus. Vou parar aqui só para fazer um comentário. Tem um ditado que diz assim, né? Não conheça os seus heróis. Quem já ouviu esse ditado? Não conheça os seus heróis. Esse ditado quer dizer o seguinte, que se você conhecer de perto as pessoas que você admira, você vai descobrir os seus defeitos e vai se decepcionar. Isso é o que acontece com as pessoas mais imaturas. Quando elas descobrem que os seus heróis têm defeitos, elas tendem a se decepcionar, né? Eu sou uma pessoa mais aberta do que eu deveria ser. Tenho percebido isso cada vez mais. E eu sei que nem todos estão preparados para me conhecer. Às vezes a pessoa de longe olha e... Eita, que legal, pastor Hugo, olha. Pastor Hugo ali prega, eu gosto da pregação dele, já me disseram isso, né? Pastor Hugo canta legal. Mas talvez se você morasse comigo, você não gostasse de mim tanto assim. Porque eu tenho defeitos e não são poucos. Se você quiser saber, um dia eu sento, a gente conversa, eu lhe conto. Se quiser saber mais, aí você pergunta para Simone, que vive comigo e sabe dos, né? Então, gente, eu tenho muito defeito. E muitas vezes a pessoa convive comigo, já aconteceu o caso, a pessoa convive comigo, se decepciona, vai se decepcionar mesmo, né? Até as melhores pessoas. Eu sempre digo, o Wesley tem defeito nele, ele diz que tem. Eu acredito porque eu sei que ele não é mentiroso, né? Aí tem que perguntar para a Priscila, que vive com ele, né? Todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos, até o Wesley. Até ele tem defeito, né, gente? Então, se você fitar os olhos no homem, aí você vai se decepcionar, porque você está errado. Porque não é no homem que você deve fitar. Aqui diz que, esses homens aí são testemunhas. Mas sabe em quem você deve fitar seus olhos? Em Jesus. É em Jesus que você deve fitar os seus olhos. Todas as vezes que eu fito os olhos em Jesus, eu fico com vergonha. É a primeira coisa que acontece. Eu fico com vergonha. Mas em seguida eu sou extremamente motivado a melhorar como pessoa. Se você não olhar para Jesus e não ficar com vergonha do seu próprio comportamento, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu olho para Jesus e eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu tenho vontade muitas vezes de esganar. Vocês não, né? Eu tenho. Aí Jesus diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu digo, Senhor, estou longe.
Estou muito longe. Queria estar como Estevão. Estevão estava muito mais perto, porque Estevão também disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu tenho vontade de esganar. Acredito que um dia eu serei como Estevão e como o próprio Jesus. Mas por enquanto, eu ainda tenho uma tendência muito forte. Eu não esgano, viu, gente? Eu só fico com vontade. E geralmente é assim que acontece com a gente, né? A gente fica só com vontade, achando que isso aí não é pecado, né? Mas é, viu, gente? Ficar com vontade de esganar e outras coisas também é errado. E vou continuar, olha só, mantendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então vê só, Jesus também passou por um processo de humilhação. Jesus também foi provado, e provado em tudo, mas sem pecado. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Sofrimento na vida de cristão tem propósito, gente. Tem propósito. E se a gente não entender isso, a gente vai se desesperar. A gente vai ficar deprimido. A gente vai se desviar. Se a gente não entender e não confiar. Continuando. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Você pensa que aguenta a oposição dos pecadores, né? Pensa que aquele parente que dá trabalho é grande coisa, ou que aquela perseguição do colega de trabalho ou do chefe. Jesus sofreu a oposição dos pecadores, sem merecer. Então pense bem em Jesus, para que vocês também não se cansem, nem desanimem. Você tem estado cansado? Você tem estado desanimado? Talvez você esteja precisando pensar em Jesus. Eu estive recentemente muito cansado e muito desanimado. Pastor Tiago, ele volta e meia, entra em contato comigo e diz: vamos sair, vamos tomar um café e conversar. As últimas vezes foi só lamentação e murmuração. Eu estava parecendo o profeta Jonas, né? Reclamando, né? Ó Senhor, não estou reclamando não, mas... Ainda bem que ele é muito paciente, que ele me ama e é capaz de suportar, né? Eu estava lá, meu filho na fé, mas estava lá desabafando com ele, cansado. Temos que olhar para Jesus, para a gente não cansar nem desanimar. Continuando, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Eu nunca tinha parado para perceber que isso era uma palavra de ânimo. Olha só a palavra de ânimo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso é uma palavra de ânimo. Não sei se você percebeu. É uma palavra de ânimo. Olha só a palavra de ânimo: aguente. Aguente. Essa é uma palavra de ânimo. E eu dou a palavra de ânimo para você nessa noite: aguente. Aguente. Ainda tem mais um pouco. Ainda tem mais um pouquinho. Aguente. Suportem, versículo 7, as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Se você não receber as dificuldades como disciplina, você vai cair no vitimismo. Você vai se ver como um coitadinho. E você tem grande chance de afundar na depressão e no desespero. E é tudo que Satanás quer, que você se desespere. Então aceite a dor, aceite a dificuldade, recebe como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, são sim ilegítimos, são bastardos.
Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para quê? Não é por quê, é para quê? Lembra? Logo no comecinho da pregação, a pergunta certa não é por quê, a pergunta certa é para quê? Para quê que o Senhor nos disciplina? Para quê? Cadê? Versículo... Eu perdi aqui o versículo, gente. 10. Nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua... mas eu não sou santo. Mas Deus quer que seja. Ele disciplina para você ser santo. Para que você participe da sua santidade. Para que você manifeste o caráter de Cristo. Não desanime, gente. Não desanime. Vai chegar domingo à noite. Vai bater aquela moleza. Aí sabe o que é que você vai dizer? Eu trabalhei a semana toda. Eu mereço ficar em casa. Vocês estão aqui, gente. Essa palavra poderia ser para os que não estão. Mas eu sei que vocês estão. Mas escutem, porque vai chegar o momento em que isso também vai chegar para vocês. Estou tão cansado. Eu mereço. Aí você vai ser complacente com você mesmo. Porque é isso que o coitadinho faz. Você é complacente consigo mesmo. Eu mereço. E você pode escolher esse caminho. Mas eu digo, não escolha. Diga, eu vou. Eu vou por mim mesmo. A primeira coisa, eu vou pelo Senhor. Eu vou por mim mesmo. Eu vou pela minha família. Eu vou porque eu sou referência. Eu estou cansado, mas eu vou. Vocês não suportaram até o sangue. Gente, é engraçado o Dante. A gente chama o Dante para sair. Vamos dar um passeio? Quero não. As crianças de hoje estão assim, gente. Porque em casa tem geladeira, Netflix, não é isso? E cama, né? As crianças, os jovens de hoje em dia não querem mais sair de casa, gente. Bora sair, Dante. Não quero. Quando sai, acha bom e não quer voltar. Quando bater aquela vontade de não ir para a igreja, vá para a igreja. Você vai ser abençoado. Você vai voltar com sua fé renovada e vibrante. Sabe, para começar a semana já pronto para enfrentar. Porque se falta uma vez, fica muito mais fácil faltar de novo, gente. E depois fica mais fácil faltar na outra. E daqui é que nem academia. Falta uma vez, você não volta mais. Coisas que exigem disciplina, não dá pra gente ficar, entendeu? Igreja, zelo. Vida cristã, zelo. Santidade, zelo. E o Senhor quer descobrir de que material a gente é feito. De que material você é feito, meu irmão? O que é que tem no seu coração? Se o Senhor espremer você um pouquinho, se o Senhor apertar você, o que é que vai sair daí? Algo que vai dar vida, algo que vai alimentar as pessoas, algo que vai inspirar as pessoas, ou se ele apertar, sai reclamação, sai murmuração, sai briga dentro de casa, é o quê? O que é que sai de você quando Deus lhe aperta? Pensa nisso. Pensa nisso, quando você passar pela dificuldade, o que é que sai de você quando Deus lhe pressiona? Porque Deus vai lhe pressionar. Mas aguente firme, que Deus tem um propósito para isso. Amém? Fica de pé, vamos orar. Amém, meus irmãos?